Olá, prezados alunos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui à nossa videoaula no canal da nossa escola Instituto Santa Terezinha. Aqui o professor Alan Farias, aula de interpretação textual, capítulo 14. E assim a gente encerra, tá? A nossa aula de hoje é o último capítulo do livro 4 de vocês, primeira série do ensino médio. E a gente, após concluir essa aula, a gente vai fazer o encaminhamento de uma atividade avaliativa para cada uma das turmas. Mas isso a gente conversa lá nos nossos grupos do WhatsApp de primeiro A, primeiro B e primeiro C. Tudo bom? Então, gente, olha, para a nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar com o capítulo 14, já informei, e o assunto é esse aqui, artes plásticas. Eu preciso lembrar vocês mais uma vez que esse conteúdo, ele também é trabalhado pela disciplina de artes, tá? Só que aqui nesta aula de interpretação, a gente vai dar ênfase para o aspecto das linguagens e além de, é claro, eu trouxe algumas imagens de algumas dessas artes para que nós possamos conversar, construir algumas considerações que eu julgo muito pertinentes quando o assunto é estudar essas manifestações artísticas, tá? E dentre as manifestações das artes plásticas, a gente trouxe aqui uma sequência com as principais: pintura, escultura, arquitetura e fotografia. É claro que é importante a gente lembrar que essas manifestações artísticas, elas sofreram mudanças, tá? Ao longo da história, elas sofreram mudanças. Assim, eu não posso dizer, por exemplo, que a pintura do século XX, do século XXI, ela é igual à pintura medieval. Eu estou falando de sociedades que viveram em períodos completamente diferentes da história e é natural que cada uma dessas sociedades use elementos, diferentes para poder compor a sua manifestação artística. Então é sobre isso também que a gente vai conversar nessa nossa aula de agora. Então, para começo de conversa, a gente lembra que as artes plásticas são aquelas manifestações artísticas que para que nós possamos apreciá-la, a gente precisa fazer uso do aspecto visual. Então aqui nós temos, mais uma vez lembrando, pintura, escultura, arquitetura e fotografia. É claro, gente, que se a gente for fazer uma análise mais apurada, mais aprofundada, a fotografia, ela é de todas essas manifestações aqui, ela é a mais moderna, ou seja, ela é a mais nova, digamos assim, porque segundo os dados históricos, a fotografia surge no século XIX e, portanto, ela vem se aprimorando ao longo dos tempos. Mas essas outras manifestações, elas são bem mais antigas naturalmente, tá? E aí nós temos uma definição, vejam só, sobre o papel. Qual é a função? Para que serviu, né? Muitas vezes a gente se pergunta para que é que serviu a pintura, para que é que serviu o teatro, a poesia, a música, para que é que servem? É claro que essa resposta, essa pergunta, ela tem uma resposta que precisaria de muito tempo para ser naturalmente construída. Mas aqui, para exemplificar e dizer de uma maneira bem mais clara, nós temos uma definição bem simples, acompanhem comigo. Então, as artes plásticas, elas foram e são formas de a humanidade manifestar e documentar sua existência ao longo dos tempos, tá? Ou seja, quando a gente fala em manifestar e documentar, a gente está falando que as artes plásticas, bem como as demais manifestações artísticas, elas servem para que a humanidade possa dizer as suas concepções sobre vida, as suas ideias quanto às organizações sociais de cada período, suas conexões com o mundo divino, religioso, espiritual. Então é importante lembrar também que quando a gente fala em humanidade, a gente está falando em sociedades, tá? Cada sociedade viveu numa época e viveu num determinado lugar. E assim a gente precisa entender que quando você pega, por exemplo, a pintura moderna e faz uma comparação com a pintura medieval, é claro que você vai notar diferenças, porque cada sociedade dessas tem seus valores, seus princípios, suas ideologias, e elas são muitas vezes completamente diferentes. Então, por meio da arte, as pessoas conseguem documentar.
Tanto que, como vocês sabem, é possível a gente estudar como é que foi a vida de uma determinada sociedade em uma determinada época somente por meio do estudo das artes que essa sociedade fez, tá bom? E aí, eu separei aqui algumas das manifestações artísticas de acordo com cada período da história. Evidentemente, gente, que nós vamos dar ênfase, até por conta do tempo aqui na nossa videoaula, nós vamos dar ênfase para algumas dessas, não vamos aprofundar todas. O livro de vocês traz todas ou grande parte delas e, como a gente sempre fala, após a aula eu estarei à disposição de vocês para esclarecimentos, para dúvidas, enfim, fiquem à vontade, tá? Então vejam só, ao longo dos tempos, a arte, ela já foi a chamada arte antiga. E aí eu estou falando da época da chamada antiguidade clássica, grega, por exemplo, romana, egípcia e outras grandes civilizações que viveram há alguns milhares de anos. Nós temos a arte sacra. Eu lembro a vocês que a arte sacra, ou seja, a arte religiosa, muito especialmente ligada ao cristianismo, ela surge ainda no começo do cristianismo, quando os artistas começaram a representar trechos bíblicos, passagens das vidas dos santos, de Jesus Cristo, dos apóstolos, dos profetas da Bíblia. Portanto, a arte sacra, ela evoluiu e chegou até os nossos tempos, que ela é uma das artes mais importantes e mais fortes, eu diria assim mesmo, ao longo dos tempos, tá? Então nós temos a arte sacra, mas lembrando a vocês que a arte sacra, apesar de, na nossa sociedade, ter uma força muito grande relacionada ao cristianismo, mas todas as demais religiões têm as suas manifestações artísticas ligadas aos seus valores, tá? Nós tivemos a arte renascentista, tivemos a arte barroca e hoje em dia, de cerca de um século para cá, nós temos a chamada arte moderna, tá? E aí, olha, a arte moderna que posteriormente vai ser chamada, ela vai evoluir para o que hoje é chamado de arte contemporânea, tá? Então hoje nós temos a arte contemporânea, que são os artistas que fazem as suas respectivas manifestações nos tempos atuais, tá? E aí, gente, após essa introdução teórica, eu trouxe aqui para que nós possamos conversar e tomarmos como exemplo algumas dessas manifestações ao longo de cada um dos tempos. E aí eu espero que nós possamos esclarecer e ilustrar essa nossa conversa, tá? Para início de conversa, no que diz respeito a visualizarmos algumas dessas manifestações, nós temos aqui, vejam só, olha, uma pintura rupestre. Eu acho que vocês já ouviram falar nessa expressão, as pinturas rupestres, que ficaram registradas em cavernas, em grutas, em paredões de rochas, pedras, enfim. Essa pintura aqui, ela se encontra lá na chamada Serra da Capivara, que fica no estado do Piauí. E segundo os dados históricos, essa pintura, assim como outras, lá tem um conjunto dessas manifestações rupestres, elas fazem parte de todo um sítio de preservação e que, segundo os historiadores, tem pelo menos 10 mil anos. Ou seja, há cerca de 10 mil anos, existem pesquisadores que apontam que isso possa ter ocorrido até muito mais tempo, tá? Ou seja, mais de 10 mil anos que essas pinturas foram registradas. E é importante lembrar que essas pinturas, elas acabam por manifestar um pouco da experiência daquele grupo. Veja que eu estou falando de uma sociedade extremamente primitiva, que não tinha, por exemplo, sistema de escrita, não tinha outra forma de documentar sua passagem no tempo, na história, que não fosse a pintura. E eles eles desenhavam nessas paredes, e aí esses desenhos ficaram, e hoje é um patrimônio. Eles são um patrimônio não só do Brasil, como um patrimônio da humanidade. Então as pinturas rupestres, elas são manifestações artísticas. É claro que eles não tinham toda a técnica apurada de arte, o conceito, é claro que não. Isso é coisa mais para os tempos mais modernos. Entretanto, essas manifestações lá das paredes, as pinturas rupestres, elas são importantes documentos da nossa história, porque manifesta como aquela sociedade viveu, seus cultos, seus rituais, suas conexões aí com a própria natureza, tá bom?
Avançando, nós temos aqui outra imagem, olha, famosíssima imagem, todo mundo já viu, que é uma das imagens mais conhecidas do mundo, que são algumas das pirâmides do Egito e que, segundo os dados históricos, elas têm pelo menos 2.700, 3.000 anos antes de Cristo. Então vejam só. E mais uma vez eu estou falando de uma sociedade extremamente antiga, primitiva, em que, apesar disso, as técnicas de composição dessas manifestações, elas são bastante modernas para a época. Tanto que resistiram ali, já resistem, e ainda bem que continuam, resistem há alguns milhares de anos. Então as pirâmides do Egito são formas de se estudar, são símbolos daquele país e símbolos de como é que aquela sociedade egípcia viveu naquele determinado período da história. E tanto é que elas são preservadas, são patrimônios também da humanidade. Outra manifestação artística, aí a gente dá um salto no tempo e chega até o século XVIII aproximadamente no Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente sim, especialmente na disciplina de artes, de um artista brasileiro que viveu em Minas Gerais no século XVIII, chamado Aleijadinho. Seu nome era Francisco Lisboa, mas ficou conhecido como Aleijadinho porque ele tinha uma deficiência nas mãos e, apesar dessa deficiência, ele conseguiu fazer obras que são obras que estão registradas e são preservadas como verdadeiros patrimônios do Brasil e da humanidade. Aqui, gente, eu trouxe duas imagens que são duas obras do Aleijadinho. A primeira é essa aqui, olha, a imagem dos 12 profetas. Essa imagem, que na verdade, como o próprio nome já diz, são 12 estátuas dos profetas da Bíblia do Antigo Testamento e que estão lá na entrada, no pátio da igreja de Bom Jesus de Matosinhos, que fica na cidade de Congonhas, que é uma cidade histórica do interior de Minas Gerais. Vejam só, o Aleijadinho, ele fazia as suas obras de arte, grande parte delas eram com personagens sacros. Então ele esculpiu, olha, imagem de Jesus Cristo, dos santos, das santas, de Nossa Senhora, imagens dos profetas, do Antigo Testamento, e como nessa imagem que a gente vê. Tanto que esse conjunto dessas 12 estátuas, mais a própria igreja, que é o Santuário de Bom Jesus, são consideradas patrimônio da humanidade, justamente porque mostra um pouco de como esse artista foi importante para a história do Brasil e continuará sendo, tá bom? Então, aqui nós temos a imagem dos 12 profetas, talvez seja a obra mais famosa e importante do mestre do barroco brasileiro, o Aleijadinho. Outra obra dele, que é essa aqui que a gente acompanha, é uma obra que é chamada de Nossa Senhora da Piedade. Então vejam vocês uma coisa, uma das marcas das obras do Aleijadinho era esse forte teor religioso que mostra muito sofrimento. Vejam só a imagem de Nossa Senhora que recebe o corpo de Jesus Cristo após a crucificação. E observem, por exemplo, a expressão de dor e de sofrimento da mãe que viu, acompanhou toda a trajetória do seu filho até a crucificação e depois de que recebeu o corpo morto do seu filho. E o próprio nome da obra, Nossa Senhora da Piedade. Então, representa muito bem todo o espírito do mestre Aleijadinho, até porque, gente, na época em que ele viveu, especialmente em Minas Gerais, existia uma religiosidade católica bastante forte, bastante acentuada. E como a gente percebe, ele consegue mostrar isso muito bem nas suas obras, tá? Aí a gente avança no tempo e a gente chega até o século XIX. Aqui eu trouxe para vocês essa imagem, vejam só, é de 1849, chamada Os Quebradores de Pedra, de um pintor francês chamado Gustave Courbet. Ele faz parte de um estilo chamado realismo, que vocês já estudaram também na literatura. A arte realista é uma arte que busca mostrar a realidade. Olha o nome, que busca mostrar a realidade, que mostra o mundo sem fantasia, sem imaginação, o mundo como ele é. E ao mostrar o mundo como ele é, essas obras acabavam chocando a sociedade. Então vejam só, essa pintura chocou a França porque mostra
dos trabalhadores numa das atividades mais sofridas e bastante difíceis da época, que era quebrar pedras, né, para a construção de estradas, de ferrovias, né, e para outras construções. Então, o Gustavo Courbet, porque ele era realista, ele vai mostrar exatamente a realidade como ela é. Então vejam que, olha a diferença da obra do Aleijadinho, extremamente religiosa, para uma obra que não é religiosa e que é focada muito na realidade. E aí nós chegamos no último momento da nossa aula, que é o século XX. E eu trouxe para vocês 3 obras para a gente finalizar aqui da nossa arte moderna. A primeira é essa tela aqui, olha. Vejam só. Eu acho que também vocês já conhecem essa tela, chamada Operários, que foi pintada pela pintora brasileira Tarsila do Amaral em 1933. E observem que naquele momento, década de 20, 30, a cidade de São Paulo, ela viveu em São Paulo, a Tarsila, né, só para lembrar, a cidade de São Paulo recebia muitos imigrantes que vinham de outros países e de outros estados do Brasil para trabalhar. E a grande fonte de trabalho, digamos assim, eram as fábricas. E vocês percebem que aqui nessa imagem nós temos muito bem essa representação, não é verdade? Nós temos o quê? Pessoas, os rostos demonstram que essas pessoas são oriundas de várias regiões. Você tem pessoas com cores diferentes, né? Pessoas com cabelo diferentes, ou seja, são vários grupos sociais que foram para São Paulo para trabalhar. E lá ao fundo da imagem você tem as chaminés das fábricas. E portanto, esses operários são um grande destaque dessa tela. É importante lembrar que naquela época não era comum mostrar o povo na arte. E por isso que os modernistas, vocês vão estudar na literatura a Semana de Arte Moderna, que revolucionou a arte brasileira. Então é por isso que os artistas modernistas, a partir dos anos 20, 30, eles vão algumas vezes chocar a sociedade, porque eles vão mostrar o povo, tá? E essa tela da Tarsila causou um espanto, porque mostra exatamente isso, o povo que era a grande massa trabalhadora do Brasil. Assim como essa outra peça da mesma pintora, Tarsila do Amaral, chamado Carnaval em Madureira. Madureira é um bairro que fica no subúrbio do Rio de Janeiro. E olha só que interessante, segundo os dados sobre a composição dessa obra, a Tarsila do Amaral, que era de São Paulo, foi para o Rio de Janeiro na época do Carnaval, isso em 1928. O Carnaval, né, ainda não era exatamente como o Carnaval de hoje em dia. Mas já se percebia uma diferença de classes, né? Até mesmo porque no próprio Carnaval existem os grupos que são mais privilegiados e os que são menos privilegiados, infelizmente. E ela foi para Madureira, no subúrbio do Rio. E segundo informações sobre essa ocasião, lá numa pracinha no subúrbio, no bairro de Madureira, construíram uma torre parecida com a Torre Eiffel de Paris, que é essa torre aqui do centro da Terra. Fizeram uma espécie de maquete, só que em tamanho um pouco maior, não naturalmente do tamanho da torre original. E causou espanto na pintora, que os artistas do subúrbio conseguiram fazer isso tão grandiosamente. E ela mostrou exatamente isso. E veja só a alegria do povo. Percebam o colorido dessa tela, que mostra muito bem a alegria do carnaval, principalmente o carnaval no subúrbio, nos bairros mais afastados, em que a pessoa não precisa pagar camarote, não precisa pagar abadá. Claro que não existia abadá na época, mas enfim, as pessoas não precisavam pagar grandes quantias ou não pagavam nada para poder se divertir. Elas saíam às ruas com as bandinhas tocando, e é assim que elas faziam o seu carnaval. E o nome da obra já se auto-explica: Carnaval em Madureira, veja o povo feliz. Lembrando que essa peça também causou escândalo lá em 1928. E para terminar, eu trouxe aqui para vocês um outro artista dos mais importantes artistas plásticos do Brasil, Cândido Portinari. Olhem só para esta obra, Os Retirantes. Ela foi produzida ali por volta de 1944. E se vocês analisam bem essa imagem, primeiro a gente tem um cenário, que é um cenário meio que de deserto, meio sertanejo, bastante árido. Você percebe que quando a gente amplia a imagem,
Se vocês não conseguirem visualizar bem aqui, no livro que vocês têm, na própria internet vocês podem visualizar. E quando você amplia a imagem, você vê que o chão ele está cheio de ossadas, né? Ossadas dos animais que morreram vítimas da seca. E analisem bem as pessoas. Vocês têm pessoas esqueléticas, algumas, né, segurando crianças recém-nascidas, outras pessoas adultas e outras que já são mais velhas segurando ali uma espécie de bengala. E o nome da obra, Os Retirantes, ou seja, são pessoas que estavam fugindo da seca, tentando sobreviver, buscando água, comida, provavelmente numa cidade grande. Qual seria essa cidade grande? São Paulo? Rio? Poderia ser essa ou poderia ser qualquer outra, mas o mais importante é que essa peça, essa obra do Cândido Portinari mostra muito bem o impacto que a desigualdade social causava e infelizmente ainda causa em grande parte da sociedade brasileira, tá bom? Então nós finalizamos o nosso livro 4, como eu disse a vocês e reitero mais uma vez que nós estamos à disposição lá nos grupos do WhatsApp para quaisquer esclarecimentos acerca de todos os conteúdos trabalhados até aqui. Não precisa ser somente desse conteúdo aqui, tá? A gente vai estar à disposição de vocês e a gente vai encaminhar para cada uma das turmas uma atividade avaliativa referente aos capítulos e eu vou comunicar a vocês qual será o capítulo, qual será a atividade, como é que a gente vai fazer. Tudo bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui o professor Alan Farias, aula de interpretação textual para a primeira série do ensino médio. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá.